Olá, essa semana um amigo querido me enviou uma mensagem perguntando se é possível conversarmos com os mortos, os vivos conversarem com os mortos. E eu tive a oportunidade de falar algumas coisas para ele, mas resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse tema. Estava aqui me lembrando agora há pouco de dois filmes muito interessantes, um deles, Ghost, do Outro Lado da Vida, estrelado por Demi Moore e Patrick Swayze, e outro filme, O Sexto Sentido, estrelado por Bruce Willis. Dois filmes interessantes que marcaram a história e que falam dessa possibilidade, falam dessa realidade, desse contato entre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Mas a nossa fonte maior de referência, por assim dizer, a nossa referência maior não é Hollywood, não são os filmes, mas é a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? E a gente precisa aqui, de uma forma honesta, responder essa pergunta, que também é uma pergunta honesta, e a gente precisa tentar responder fazendo duas perguntas básicas para tentarmos chegar aqui a um consenso ou a uma resposta. Primeira pergunta é possível os mortos falarem com os vivos ou vice-versa? Os mortos se comunicarem com os vivos falarem com os mortos? Mais ainda, se for possível uma pessoa morta se comunicar com uma pessoa viva, Deus permite isso, Deus autoriza esse tipo de relação. E aí a gente vai precisar, como já disse, para a palavra de Deus e nos encontrarmos com alguns textos. Espero que eu tenha tempo de falar rapidamente sobre eles aqui. O primeiro texto é Deuteronômio capítulo 18, um texto muito importante, quando Deus vai falar para o seu povo para que eles não praticassem aquilo que era praticado nos povos pagãos, coisas do tipo sacrifício dos próprios filhos, adivinhação, consulta aos espíritos, consulta aos mortos, e o texto é claro ao afirmar: não façam como os egípcios fazem, não façam como aqueles que habitam no Egito costumam fazer, ou seja, práticas pagãs que quando vocês, povo de Israel, entrarem na terra prometida, vocês estão proibidos, vocês não devem fazer isso sob pena de condenação. Esse é um texto muito importante, então, Deuteronômio 18, que envolve essa gama de proibições que vai desde o sacrifício de crianças até a consulta aos mortos. Um outro texto muito importante é Isaías capítulo 8. Ali, em Isaías capítulo 8, há uma pergunta interessante, onde o profeta vai falar: olha, quando alguém perguntar para vocês, vamos consultar os mortos em favor dos vivos, a resposta é a lei e os profetas. E o texto vai continuar dizendo: porque se não ouvirem, se os vivos não ouvem a lei e os profetas, eles não vão ouvir os mortos. E esse texto nos remete para o Novo Testamento, numa passagem muito interessante, que é a passagem do rico e Lázaro. Dois homens morreram, um era rico e o outro era pobre, um mendigo que ficava à porta ou na porta desse homem rico. Ambos morreram. E o texto diz, Jesus vai dizer que o rico foi levado para o Hades, para o inferno, enquanto Lázaro é levado para os seios de Abraão, uma metáfora do céu. E ali o rico estava sofrendo muito e ele, desesperado, ele pede para que ele tenha um pouco de alento, que ele tenha um pouco de sossego, que ele possa ir para o outro lado. E o texto vai dizer que não. Deus responde para ele que ele não poderia passar para o outro lado porque havia um grande abismo entre os dois lados. Vendo o seu sofrimento, ele fala: então permita que Lázaro, que foi para o seio de Abraão, ele volte até os meus familiares e conte para eles como é ruim viver aqui, para que eles se arrependam e não venham para cá. E Deus vai dizer: também isso não é possível, porque além de haver esse abismo, não adiantaria nada alguém voltar à vida e falar para essas pessoas, uma vez que elas têm também a lei, têm os profetas e não as ouvem. Então, é muito importante a gente entender o seguinte: primeiro, há exortação clara na palavra de Deus no que diz respeito a não se falar com mortos, a não buscar falar com mortos, até porque essa tentativa é uma tentativa de suplantar, é uma tentativa de ir além daquilo que Deus já revelou, já deixou claro nas suas escrituras para nós. Entendamos isso, nós não precisamos de nada mais do que aquilo que Deus revelou na sua palavra. E se nós não nos convencermos da verdade, do projeto de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, a partir da sua revelação, não será
uma palavra vinda de outras fontes, mesmo que seja de alguém que já morreu, já foi para o outro lado, que irá nos ajudar. Agora a pergunta, é possível que isso aconteça? Eu, particularmente, à luz da leitura bíblica, acredito que não. O que eu acredito é que há muito engano. E aí, quando a gente lembra de um outro texto, que é aquele texto da morte do rei Saul, que morreu em pecado, em desobediência a Deus, porque já havia se desconectado de Deus e não queria ouvir a voz de Deus, e Deus não falava mais com ele, e ele vai buscar uma pitonisa, vai buscar uma mulher que supostamente ela falava com os mortos. E o texto fala algumas coisas interessantes. O texto vai dizer que Samuel, que era quem o Saul queria consultar, ele sobe. Interessante isso, né? Porque a gente sabe que a alma de uma pessoa que morre não fica junto com o seu corpo debaixo da terra. A Bíblia diz que ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Essa pessoa ou vai morar com Deus ou vai para as trevas. E o texto diz que Samuel sobe, o suposto Samuel sobe. E mais uma coisa muito importante que o texto vai dizer, que tudo aquilo que foi falado para Saul, supostamente sendo dito por Samuel, tudo aquilo acabou por arruinar a vida do próprio Saul, que morreu na sequência. Portanto, respostas para a pergunta, é possível falar com os mortos, ou os mortos falarem com os vivos? Para mim, não. E a tentativa de se falar com os mortos pode redundar em recebermos respostas não dos mortos, mas de espíritos malignos enganadores. E mais ainda, Deus reprova a tentativa de falarmos com os mortos.